Boa tarde, nossos seguidores, boa tarde. Estamos mais uma vez iniciando uma live aqui para o Poder Judiciário de Goiás, e hoje com um tema muito importante nessa Semana da Consciência Negra, nessa semana que o Poder Judiciário de Goiás parou para fazer essa grande reflexão sobre o povo negro, e a gente trouxe para esse momento grandes convidados, né? Nós temos aqui a Camila, né, assistente social do Poder Judiciário de Goiás, uma companheira nossa, né, uma grande voz do tribunal e que tem nos ajudado bastante nesse trabalho de trazer equidade, de trazer a voz, né, do povo preto para dentro do judiciário. Temos também a Débora Diniz, que é diretora de comunicação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, né, que é a Defensoria que faz um trabalho muito bonito, muito bacana, que eu já falei para elas várias vezes, assim, do quanto que eu sou apaixonado, né, pelo trabalho deles, né, em direitos humanos, né, de aproximação com a população. E lá no Rio de Janeiro, então, que ela tem projetos muito legais que vocês podem conhecer, né, nas favelas. Então, assim, acho que vocês podem aproveitar da experiência, né, do talento, né, da Débora, para conhecer bastante coisa que às vezes a gente acha que está muito distante da gente, e a Débora pode nos aproximar. E o professor Carlos André, que também é um prazer estar com ele, né, eu que tenho apenas 2 anos aqui em Goiás, mas já ouvi falar muito dele, e tenho a honra de hoje receber aqui, né, nessa live do Poder Judiciário de Goiás, o professor Carlos André, para poder conversar com a gente. Antes da gente passar a voz para os nossos convidados, eu só queria fazer uma pequena reflexão com todos vocês a respeito do tema da nossa live, né? O Poder Judiciário de Goiás, durante todos esses últimos 2 anos, na nossa redes sociais, a gente tem feito todo um trabalho seguindo o calendário de direitos humanos, né? Então, o nosso calendário, a gente segue o calendário de direitos humanos. Nós não temos nenhum tipo de calendário ideológico, nenhum tipo de calendário voltado para partidos, né, mas então a gente segue realmente o calendário de direitos humanos. Ou os protocolos e os manuais que são orientados pelo Conselho Nacional de Justiça, e é tanto que nós temos uma proximidade muito grande com os temas que são tratados lá no Instagram do Conselho Nacional de Justiça, porque eles também seguem o calendário de direitos humanos. Falando isso, eu quero só fazer uma reflexão para falar que durante esse ano de 2020, nós trabalhamos temas como saúde mental no Setembro Amarelo, pessoas com deficiência no Setembro Verde, nós falamos da violência doméstica, nós falamos de LGBTQI+, nós falamos de diversos temas, sem grandes polêmicas. E o que a gente vem passando essa semana, quando a gente começou a falar de racismo, a gente nunca tinha passado. E aí veio uma grande reflexão sobre o tema. Assim, a fala, já que o nosso tema hoje é lugar de fala, assim, a fala do povo negro, do povo preto, ela realmente gera uma reação maior, Camila? Essa pergunta provocadora de hoje. Então, né, primeiro, boa tarde a todos, né, e a todas e a todos. Eu quero cumprimentar essa mesa virtual, né, na pessoa de Luciano Augusto, diretor do Centro de Comunicação Social Tribunal de Justiça, cumprimentar a nossa audiência em nome da servidora Lisiane Lima, né, e agradecer o convite e o reconhecimento do Centro de Comunicação Social, né, da potência da minha fala. Quero também saudar as minhas ancestrais, em especial Maria São Pedro, Nivalda Santos, Maria Isabel, Josiane Soares e Luciana Dias, e também todas as mulheres pretas servidoras, né, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, magistradas, efetivas, comissionadas, terceirizadas e estagiárias. Hoje, Luciana, a minha fala, ela vai ecoar o que eu aprendi, né, ao ler, ao ver, a ouvir,
a professora Luciana de Oliveira Dias, Djamila Ribeiro, Spivak, Carol Conká, Kimberly Crenshaw, Jordana Lara, Patrícia Rio Colles e Meg Rayara. Antes de tudo, esclarecer que a minha perspectiva de feminismo negro, né, porque sou assumidamente, declaradamente feminista negra, não é uma perspectiva excludente, né? Dizer que hoje a gente vai falar de todas as pessoas e dos seus lugares, né? Percebendo as encruzilhadas de nossas trajetórias. Nesse sentido, eu quero também fazer alusão à necessidade de fala das pessoas transgênero, né? As quais hoje, né? Hoje, amanhã, né? Na verdade, junto ao Dia da Consciência Negra, também refletem sobre as mortes causadas pela transfobia, né? Sendo também o 20 de novembro o Dia da Memória Trans, né? Por isso, eu quero dar um salve para a psicóloga transexual Beth Fernandes, né, eleita recentemente presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher no município de Goiânia, né, e a todas as amapôs, ocós, bofes, manas, monas, truqueiras e erês. Durante a pandemia, a gente assistiu, né, não só cresceu o número de mortes, né, por conta da pandemia do coronavírus, mas junto a isso a gente viu um aumento exponencial da realização de lives, né, e o TJ de Goiás, né, ele acompanhou esse movimento do real, né, realizando também diversas lives e investindo massivamente em tecnologias da informação, né, o que com certeza é uma das grandes marcas da atual gestão do desembargador Valdo. Eu, Camila Santos da Silva, tive a honra, né, de falar nesse espaço de saber e de poder por 4 vezes, né, essa é a 4ª vez, já posso pedir música no Fantástico, né, falei sobre entrega legal para adoção, né, na oportunidade comemorei também os 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial, recentemente falei no Dia do Servidor Público e hoje no Dia da Consciência Negra. Né? E o que isso significa? Né? O que é que a minha fala produz e o que é que a minha fala reproduz? Com certeza, exercer esse poder, né, de falar, ocupar esse espaço, me traz muita responsabilidade e consequências, sejam elas positivas como também negativas. E aí eu quero perguntar também, né, nesse final de tarde, Luciano, e a mesa, e a nossa audiência, pode o subalterno falar? Eu, né, sou Camila, mulher preta, nordestina, assistente social, atualmente servidora do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e componho a equipe interprofissional forense, né, ocupo hoje o cargo de analista judiciária. Então, é desse lugar que eu parto, né, é desse lugar que eu falo. E como disse Lélia Gonzalez, né, o lixo vai falar. Né? E o lixo vai falar numa boa, né? Eu acrescento ainda que resta saber, acrescento a Lélia, né, que não basta nós, né, povo preto, falar, né, como ela se referiu, o lixo, né, vai falar fazendo uma alusão, né, como a população preta é tratada, mas a população preta precisa falar e precisa também ser ouvida, né? E o que é lugar de fala, né? Segundo Djamila Ribeiro, o lugar de fala, ele determina que seres diferentes, seres diversos, partem de lugares diferentes quando elaboram um discurso, né? Acrescenta que lugar de fala não se trata de afirmar as experiências individuais, mas de oportunidade, né? De entender o lugar social que certos grupos ocupam, né? E por isso não tem nada a ver, né, com a proibição de outro grupo falar, né, ou de outro grupo falar de outro grupo, né, para ser mais clara, de uma pessoa branca falar das pessoas pretas. O que acontece? Cada um fala, mas fala do lugar que ocupa na sociedade. Então, pensar lugar de fala é também entender que é necessário romper, né, com a lógica de que apenas indivíduos subalternizados falem sobre esses locais. Não só eu posso falar, né, das temáticas, das questões raciais. Outras pessoas não iguais a mim, né, que não se encruzilham comigo, também podem falar. Mas para a Dija, né, sendo bem íntima aqui, a Djamila diz que essa lógica faz com que pessoas privilegiadas não reflitam sobre o lugar que ocupam na sociedade. Elas podem falar, portanto, que reflitam que lugar estão ocupando. Então, cada um deve também estudar, refletir e criticar o seu lugar,
Por isso é necessário estudar branquitude, estudar masculinidade, né, e seus privilégios. Para compreender as hierarquias e desigualdades nos espaços que nós vivemos. Em virtude dessa leitura incorreta do conceito, a gente tem assistido, né, uma disputa de narrativas sobre quem pode ou não falar, né, sobre temas centrais para a resolução das desigualdades. Todo mundo pode e todo mundo deve falar, da perspectiva e do lugar que ocupa. Eu não posso achar que minha fala ganha legitimidade quando o outro cala, né? Não é bem assim que a banda toca, né? Para falar em bom sergipanês. Obviamente, né, que aquele que vivencia certa realidade vai melhor falar do que qualquer outro. Se eu sofro com o racismo, claro que eu tenho maior, digamos, propriedade, maior vivência para falar, né? Eu, quando falo de racismo, falo do lugar de quem sofre com essa estrutura racista, e no meu caso, de mulher negra, racista e patriarcal, né? Para Frida Kahlo, ela disse, né, que ela pinta a si mesma porque é a matéria que ela melhor conhece, né? Então, fala significa poder. E um país estruturalmente racista, ouvir pessoas iguais a mim, significa ouvir vozes que foram silenciadas, né? Então, aí o tempo todo tentando, né, nos calar. Não, para além da fala, de nos ouvir, né, é preciso que as pessoas nos escutem, né? Uma escuta ativa, né? E que seja transformada em ação política. Portanto, para além de falar, eu preciso escutar, reconhecer e agir. E quando falo em escuta, não é só escutar a Camila, não é só escutar a Luciano, né? Existem outras pessoas negras dentro do Tribunal de Justiça, né? Não sei quantas, mas elas existem, eu sei que existem. Elas precisam falar, precisam ser ouvidas, né? Isso é interseccionalidade, né, que é outro nomão, além do lugar de fala, a interseccionalidade que a gente tem falado muito, porque interseccionalidade é falar das diferenças dentro das diferenças, né, haja vista a proteção das discriminações. Então, a gente quer, né, no Tribunal de Justiça, falar o ano todo, né, e falar sobre todos os assuntos. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é outra servidora negra, a Lisiane, né, que a gente precisa falar o ano todo e a gente precisa falar sobre todos os assuntos. Só você ter a da RH, a quantidade de servidores, estagiários, terceirizados negros, eles me enviaram dados de estagiários, né, 150 estagiários pretos e pardos no interior e 130 na capital. O número de servidores, colaboradores, comissionados, enfim, a gente não tem ainda. Então, é a partir disso que eu quero, notadamente, refletir o texto da professora doutora Luciana de Oliveira Dias, né? O qual eu recomendo fortemente a leitura para quem ainda não leu. O título é Quase da Família, Corpos e Campos Marcados pelo Racismo e pelo Machismo. Nesse texto, a professora ela inicia essa comunicação refletindo, falando dos estereótipos, né, que são dados a esses corpos iguais aos meus, né, e como esses estereótipos reafirmam os lugares de servidão e inferioridade que os corpos negros devem ocupar, a partir do lugar que ela ocupa. A professora Luciana é antropóloga, né, e esse texto ela faz em virtude da RBA, né, que é a Reunião Brasileira de Antropologia. Na mesa tem só pessoas brancas e o único negro que estava à mesa estava servindo cafezinho. Né? Então, ela fala, eu estou no campo, eu estou dentro da antropologia, eu estou dentro da UFG, né? Eu estou entre os meus colegas, e ela ressalta, colegas, ainda não posso somá-lo como pares. Eu estou dentro, eu estou entre, mas eu não estou com. Enfim, em meu campo eu ainda sou uma quase da família. E continua refletindo de como se sente, né, uma estrangeira de dentro, né, um outsider, em meio aos seus colegas que são excelentes, são bondosos, bem-intencionados e pedagogicamente generosos, né? Eles tentam nos ensinar como se comportar nos ambientes, como nos portar, né? A experiência da professora Luciana não é diferente da nossa, né? Meus caros, em matéria de ser quase da família, nos termos da nossa vastíssima experiência ancestral, que se atualiza, afinal, quando eu digo, olha aqui, essa é a Maria, minha empregada, ela é quase da família. Estamos conscientes que somos estrangeiras de dentro, né? Que somos
quase da família. Então, com essa reflexão da professora Luciana, né, de ser quase da família, no último, eu venho, né, registrar aqui que no último 11 de novembro, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que tem sido brilhante, maravilhoso, tem avançado junto com a sociedade, cumprindo, né, com as determinações do CNJ e, enfim, essa agenda de direitos humanos, como o Luciano disse, instituiu a política de promoção e defesa dos direitos humanos. É para a gente comemorar, né, precisamos comemorar, no âmbito do Poder Judiciário, né, outro marco dessa atual gestão, que traz eventos de visibilidade, né, a vozes silenciadas. Eu finalizo a minha fala fazendo votos que essa comissão, né, e os seus diversos comitês, possam, de maneira radical, descolonizar o nosso campo, iniciar, né, essa descolonização do campo, né, sócio-jurídico, né, que segue marcado pelos processos de discriminação, que a gente possa erguer essas vozes, ouvir todos os servidores, né, jurisdicionados, né, em sua diversidade e em suas diversas necessidades. Que estas demandas sejam transformadas em ações políticas de reconhecimento da diversidade e da necessidade de criação de espaços de fala e de escuta, que possamos falar das nossas dores, né, e sentimentos de solidão. A professora Luciana também reflete isso nesse texto, né, quando ela fala que ela está no campo, mas ela não está com os colegas. E que isso vire intervenções em saúde mental, em educação, né, para que a gente possa construir uma sociedade economicamente justa, ecologicamente equilibrada, democraticamente construída, tendo o afeto como ímpeto originário que nos leva a compartilhar a vida para produzir direitos iguais e uma paz. Paz essa que não é a paz do silenciamento, não é a paz da mordaça, né? Mas não é a paz sangrenta e encarceradora de corpos negros. Obrigado, Camila. Camila sempre me emociona falando e ela tem uma história que a gente precisa escutar. Como ela bem falou, né, não é só o lugar de fala, também a gente precisa desenvolver o lugar da escuta, né? Porque não adianta só a gente falar, nós precisamos serem escutados. Ela falou de um fato importantíssimo que eu não falei no início, justamente porque eu sabia que ela iria falar, né, que a gente tinha conversado durante a semana, e ela falou que ela iria falar, que foi do marco, né, da gestão de ter instituído a política, a promoção e a política de direitos humanos, que a Camila era uma que estava ali, né, cobrando, né, então, e que eu acho que realmente é um marco importantíssimo para o nosso judiciário, né, e para a construção, para nos desnudar e a partir daí começar uma construção. A gente vai continuar aqui, eu vou chamando agora a Débora para ouvi-la falar um pouco sobre o lugar de fala. Bem, boa tarde a todas e todos. Realmente é emocionante a fala da Camila, essa fala potente, poderosa, e a gente fica até meio desnorteada, assim, né, porque tem muita potência, né, mas eu espero dar alguma contribuição também, ocupando meu lugar de fala, e eu acho que uma coisa que eu queria, que eu acho que faz parte da minha história e que talvez seja importante pontuar, que eu represento um grupo que é um grupo extenso, né, que são aqueles que se descobriram negros há muito pouco tempo, né, que foram criados como quase brancos, talvez por não sermos negros retintos, né, o cabelo, você faz uma progressiva e ele fica liso, e você é criado, inclusive, ouvindo da sua família, dos seus parentes, dos seus avós, da sua mãe, muitas vezes, que não, você não é negra, você é morena, né, você é qualquer coisa, né. A negritude, ela vai sendo construída, ela vai sendo descoberta, e interessante que nesse processo, eu queria aqui dar um testemunho pessoal da importância que teve a minha filha nisso, né, eu tenho uma filha que ainda é um pouco mais clara que eu, o cabelo ainda menos cacheado que eu, e eu amava aqueles cabelos, amava aqueles cachos,
E eu não queria que ela desfizesse. O que eu fiz? Eu falei, gente, ela está vendo o exemplo, né? De eu fazendo aquilo, eu vou deixar o meu cabelo como ele é. Né? E foi essa a inspiração, fui motivada por ela. E cada vez mais essa identidade ela vem sendo absorvida e sorvida por mim. E hoje eu posso dizer do orgulho que eu tenho, né, de ser negra, sim, né? Isso está muito claro para mim, não tem dúvidas. Eu cresci não sendo, né? Cresci como eu acredito que muita gente da minha geração também. E eu tenho uma alegria enorme quando eu vejo hoje essa juventude potente, poderosa, exibindo, né, suas coroas, né, afro, seus cabelos, suas roupas, suas cores, sua música, sua cultura, sua religião, suas crenças, sem temores, né, ao contrário, exigindo um espaço, exigindo um lugar. E por falar em exigir lugar, eu não posso deixar de falar do meu papel hoje, né, da minha atividade profissional hoje. Eu sou diretora de comunicação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que é uma instituição que tem uma missão constitucional de defesa dos direitos humanos e de educação em direitos, né? Então, eu tenho uma vida de redação, uma vida passada em jornais, em veículos que reproduzem uma série de estereótipos, como nós sabemos, né? É o mais fácil, quer dizer, na verdade, a gente se escora muito, porque é mais fácil, né, no título você colocar determinada palavra, do que procurar uma alternativa que seja menos preconceituosa, que seja menos estigmatizante. E eu vou contar um pouquinho dessa experiência, porque quando eu tenho 5 anos, estou indo para o 6º ano da Defensoria do Rio, e eu precisei aprender, sabe? Eu precisei aprender que eu não posso colocar, quando eu faço uma representação num post, de uma criança vítima e uma criança que comete infração, qual é a tendência da gente representar isso? É colocar a criança vítima branquinha e colocar a criança que comete agressão, a criança infratora, né, negra. E eu cometi isso. Hoje é um erro que eu não cometo. Eu falo que quando a gente coloca essa lupa, né, a gente não deixa mais isso passar. Então, aqui eu queria chamar a atenção para esse nosso papel, sabe? Esse nosso papel enquanto comunicadores, enquanto agentes públicos, de ensinar mesmo, né, de educar para direitos. E essa educação para direitos, ela passa muito também por ações afirmativas, ações de combate ao racismo. A gente, mais do que qualquer um, está proibido de reproduzir esses estereótipos, né? E aí eu falo isso não só, a gente aqui estava discutindo a questão da raça, a questão do negro, mas nós temos outros públicos também que são marginalizados, que são estigmatizados, e gente, eu fiz uma apresentação no Combrascom, o Luciano estava presente, e fiz uma pesquisa em algumas páginas do próprio sistema de justiça, e, gente, no sistema de justiça a gente encontra essas reproduções. A gente fala de imprensa e imagina que isso só aconteça no jornal. Não, a gente encontra isso em páginas do sistema de justiça, sabe? As crianças vítimas são as brancas, a criança infratora é a negra. E eu falo que a gente, na Defensoria, a gente brinca na comunicação que nós temos o nosso comitê de problematização, que são os defensores que cuidam dessas áreas mais sensíveis. E, assim, hoje, 5 anos depois, graças a Deus que nós temos esse comitê. Porque foi preciso aprender, foi preciso, muitas vezes, passar por situações... Às vezes, hoje, o que eu noto de diferença nesses 5 anos é que hoje, se o comitê não entra, meu comitê de problematização está na própria rede. O negro ele não aceita mais se ver representado daquela forma, como o LGBTI também não. Então, é bom que nós tenhamos mesmo esse cuidado redobrado, né, com aquilo que a gente vai reproduzir. E que bom que é assim. Eu acho sinceramente, e eu falo isso com muita alegria, assim, que nós vivemos um momento de inflexão, sabe, do nosso papel, da nossa presença na sociedade. Quando a gente fala em empoderamento, muita gente fala, virou modinha, empoderar. No começo, eu confesso a vocês que até eu mesma tinha um certo ranço para essa palavra. Né? Empoderar, como assim? Gente,
como eu era ignorante, né? Eu penso, né? É empoderar, sim. Eu acho que hoje a gente vive esse processo, esse momento de inflexão. E aqui no Rio de Janeiro, esse momento ele vem acompanhado não só do negro, mas ele também está nas favelas, né? As favelas, elas se empoderam. A gente viveu um processo nesse país que foi de colocar o negro favelado na universidade, e isso, gente, é um legado que não tem como ser retirado, né? Isso fica, né? Isso ficou, e isso está reproduzindo frutos, né? Falando institucionalmente, a gente tem recentemente na Defensoria do Rio, que é uma instituição, eu estava conversando com uma jornalista, né, bem conceituada, de muita repercussão, e ela fez um comentário, ela falou, a Defensoria ela é para preto, né? Ela atende preto, sim, porque nós atendemos a população hipossuficiente, que sabemos nós que ela é formada principalmente pela população negra, né? E apesar disso, é uma instituição branca, né? Uma instituição em que, segundo estudos, ela é formada em mais de 80% por defensores que são brancos. Apenas 12%, segundo estimativas, são negros. Nossa última turma de defensores aprovados no concurso tinha apenas brancos. E isso foi cobrado diretamente por movimentos sociais. Nós fizemos uma formatura popular na Maré, né, que acredito que todos já tenham ouvido falar, uma favela aqui do Rio. E isso foi dito no microfone por um dos presentes. A gente quer se ver representado aí, não só aqui. E essa semana, né, a gente está vivendo um momento histórico na Defensoria, porque essa semana foi aprovado, o Conselho aprovou medidas ousadas, corajosas, de inclusão desse negro nos nossos quadros, porque não basta ter cota, se você não permite que as condições de acesso sejam iguais, sejam equânimes, né? Então, de que adianta eu reservar uma cota se a disputa ela não é igual? Porque a gente sabe que o negro ele vem de uma formação, geralmente, que não ele não tem o mesmo, ele não dispõe do mesmo tempo de preparação, enfim, é preciso criar mecanismos para que esse acesso, para que essa cota seja ocupada, né? E isso foi feito. Que é um regulamento inédito. Depois eu convido vocês a olharem, a verem, a se inspirarem, porque eu acho que isso deve ser uma tendência. Assim, eu, como negra, como apaixonada pela instituição, como eu sou, eu festejo esse momento, sabe? Porque ele permite, ele cria mecanismos não só de estabelecer cota, mas de acesso mesmo, sabe? De um acesso diferenciado, para que essas pessoas estejam lá. E por que é tão importante? É simplesmente para ter negro na instituição? É simplesmente para que... É importante, porque só quem sabe o que a gente passa somos nós mesmos. E aí eu venho ao tema dessa live, que é o lugar de fala, né? Nós é que sabemos qual é a diferença de tratamento, inclusive no sistema de justiça, na delegacia, na abordagem, nos olhares. Nós, mulheres pretas, sabemos como somos olhadas, objetificadas, muitas vezes, né? E outra mulher preta, outro homem preto, ele vai ter esse olhar de empatia. Um branco não vai ter empatia? É claro que ele pode ter. Mas aí a gente vai para a questão da representatividade, né, gente? É tão falar da representatividade, que é importante. Então, é importante, sim, que tenha esse olhar. É importante que a gente tenha um olhar diverso, né? Um olhar diverso sobre as mais diversas questões. E aí eu faço essa provocação aqui, né? A gente está vendo esse movimento começando na Defensoria Pública, e eu acho que é muito simbólico que seja na Defensoria Pública, porque é a casa da cidadania, como a gente chama, mas fica a provocação para os demais órgãos do sistema de justiça, para os tribunais de justiça, para os ministérios públicos, o que vem sendo feito, né, nessas esferas, para que esse racismo institucional seja combatido. Porque só uma cartilha, gente, com termos e expressões racistas, não resolve o problema. Ajuda, sim, ele nos ensina, né, ele nos doutrina como nos comportarmos. Aprender qual é a imagem estigmatizante é um avanço, mas é preciso mais.
Aí eu volto à palavrinha que eu tinha ranço e hoje eu já não tenho. É preciso empoderar, né? É preciso empoderar o negro, é preciso dar esse lugar, é preciso reparar historicamente esse déficit, né? Então, e nós temos o dever, eu acredito, de conscientizar isso. A gente sofre ataques, sim, a gente sofre ataques aqui no Rio. Eu não sei como vai ser depois quando essa live estiver no YouTube, quantos haters nós atrairemos, mas acredito que atrairemos alguns. Na defensoria nós atraímos alguns, né? Alguns, muitos, dependendo do tema. E eu quero dizer que a gente não está muito preocupado com isso, gente. Como eu já falei, esse é um ponto de inflexão, né? A gente veio mesmo para reivindicar um espaço que é nosso, um lugar de fala que é nosso. A gente quer sim estar em lugares de chefia, em postos de comando. A gente precisa ocupar esses espaços. Chega de nós estarmos apenas em lugares subalternos, ocupando aquele oposição, assim como a mulher, né, que está sempre ali naquela posição de cuidado e tal, mas com pouco poder de decisão, com pouco poder de liderança. São dois aspectos, são dois vieses que eu acho que a gente agora entendeu e não tem volta. Graças a Deus, não tem volta. Eu não sei como é que está meu tempo, né? Mas eu acho que já deu. E eu quero ouvir vocês, quero ouvir o professor Carlos, quero ouvir mais o Luciano, e é essa contribuição e provocação que eu tenho a fazer. Muito obrigada pelo convite. Nós só temos mulheres poderosas aqui hoje, né? E agora a gente vai ouvir a voz também poderosa do professor Carlos. Bem, inicialmente eu gostaria de cumprimentar a você, Luciano, a você, Camila, pela sua brilhante fala, pela sua fala extraordinária. Da mesma sorte, eu quero cumprimentar também a Débora pela fala extraordinária dela. Elas me fazem relembrar, e já entrando no conceito de representatividade, me fazem relembrar as mulheres fortes e incríveis da minha família, as minhas ancestrais. E em nome de vocês eu cumprimento a minha mãe, Maria, que é uma mulher negra extraordinária, fortíssima, e que deu a mim a educação de que particularmente me orgulho muito e que, em certa medida, me faz aqui estar hoje. Então, quero cumprimentar a vocês pela fala e cumprimentar, Luciano, pelo convite. Eu fico muito honrado. E até mesmo como professor, como advogado, hoje eu estou aqui no lugar de fala, são vários os lugares de fala, né? Já entrando nessa perspectiva do conceito de lugar de fala, eu quero falar também em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, essa que é uma instituição que também represento, em razão de ser conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, fico muito honrado. A OAB também a Casa da Cidadania. A OAB, ela materializou nesse país a possibilidade de nós estarmos aqui em plena ditadura. Foi a instituição que foi responsável por estar à frente, foi a batonier da redemocratização do país. Isso me orgulha por demais. Falo também em nome de quem está ali atrás, Joaquim Maria Machado de Assis, o grande bruxo do Cosme Velho, um ancestral. Eu, como linguista, como professor de língua portuguesa, saber que um fundador da Academia Brasileira de Letras foi um preto, assim como eu sou, é motivo de galhardia, é motivo de orgulho, porque, de maneira muito justa, dá a nós o sentido de que esse movimento sobre o qual falamos, e esse movimento por que lutamos, é um movimento que, em certa medida, foi materializado no final do século XIX, de maneira muito pragmática, é certo, sem teorias, sem perspectivas antropológicas, sem perspectivas sociológicas. Afinal, não havia ainda Freud, não havia ainda Lacan, não havia ainda Péchet, não havia ainda a análise do discurso, da qual eu, sou linguista, bebo, da qual Djamila Ribeiro bebe, da qual todos aqueles que estão ligados aos movimentos sociais bebem. A psicanálise, a linguística
são fundamentalmente importantes, inclusive nesse conceito sobre o qual nós estamos falando, e me perdoe o tom um tanto quanto professoral, mas sou às vezes traído pela minha própria perspectiva laboral, porque ela, mais do que labor para mim, ela faz parte da minha vida. Então, quando a Sara, muito gentilmente, colocou a nós a lógica do lugar de fala, eu gostaria de partir de maneira, obviamente, muito mais incipiente, muito mais menos aprofundado que as colegas colocaram, que colocaram com uma potência, essa palavra foi a palavra usada e de maneira extraordinariamente usada, pelas colegas, pela Camila, genial, e a Débora, também genial. Todas as vezes em que nós falamos de lugar, nós remetemos sempre à perspectiva física. Quando pensamos em lugar, nós pensamos, por exemplo, que neste lugar, que é um copo, existe uma água. Então, nós materializamos sempre a perspectiva de lugar sob a ótica física. E isso tem a ver, naturalmente, com o fetiche da Revolução Francesa, que se estabelece com base no cientificismo matemático, no cientificismo físico, no cientificismo das ciências exatas, que trouxeram, por exemplo, Bilac, que trouxeram, por exemplo, o avião. Ocorre, não obstante, que esse cientificismo do final do século XVIII, que nós conhecemos por Revolução Francesa, influenciado inclusive por revoluções inglesas, falhou. Falhou de tal forma que, ao final do século XIX e ao início do século XX, principalmente, nós tivemos 2 guerras mundiais. Daí nasce a percepção da pedra de Carlos Drummond de Andrade. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria apenas uma rima e não uma solução. O sofrimento existencial que é materializado pelos fenomenológicos, como, por exemplo, o próprio Habermas, na escola de Frankfurt, que trabalha essa lógica do que se chama de culturalismo, né, que é uma espécie de ressignificação marxista do que é efetivamente o mundo. Quando nós pensamos especificamente em Clarice Lispector, que era casada com um diplomata e foi uma mulher corajosa à época, porque se separou de um diplomata, isso é a ação típica, em regra, teoricamente, daquilo que vai se chamar, nós vamos falar sobre isso, de um efeito de verossimilhança, de um rapport para aquelas mulheres que tomaram essa decisão e que, em alguma, de certa medida, se sentiram representadas e, portanto, puderam fazê-lo em razão dessa perspectiva de crise existencial, que é escrita e é descrita em Paixão segundo GH, naquela cena extraordinária, que é a cena da barata. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o início do século XX foi preponderante para que nós tivéssemos o que nós chamamos hoje de pós-modernidade. A modernidade, ela trouxe a cientificidade. A modernidade, ela trouxe um esquema mental que reproduziu efetivamente aquilo que hoje nós chamamos de machismo, que reproduziu aquilo que hoje nós chamamos de patriarcalismo. Quando se estuda a história do Brasil, uma grande feminista chamada Lilia Morris Schwartz, uma antropóloga extraordinária, ela escreve Brasil, uma biografia, ela e a Louise Starling, de uma universidade em que eu estudei, a Universidade Federal de Minas Gerais. Elas trabalham especificamente a lógica do que vem a ser, dentro dessa nova ótica, que é a ótica pós-moderna e não mais moderna, a visão sobre o ser humano. Então aí vem um conceito, que é o conceito de discurso. Sabe, Luciano? Esse conceito de discurso, e todos aqueles que estão conosco, é um conceito maravilhoso, porque o que é o discurso? Bem, como gramático, e pensando numa perspectiva muito mais moderna e não pós-moderna, eu pensaria que o discurso é a fala, ou seja, o discurso é por meio da escrita ou por meio da linguagem oral, aquilo que eu estou dizendo, mas discurso não é isso na percepção de Peixe. O discurso está intimamente ligado a uma perspectiva de visão ideológica do mundo. E veja, quando eu falo ideológica, a palavra ideológica hoje parece que existe um preconceito, né, absolutamente em senso comum. Todos nós temos ideologias, que é pensamento e ideias sobre o mundo. Então, alguém que é de direita tem uma ideologia. Então, me parece até... Eu peço escusas pela sinceridade, mas é de muito analfabetismo funcional quando alguém diz, mas isso é ideológico, e se eu digo se é ideológico, isso é marxista ou alguma coisa do tipo.
É muito estranho isso, eu confesso a vocês que eu acho muito estranho, mas é claro que o processo educacional vai nos guiar em relação a isso. E vamos celebrar a estupidez de quem cantou essa canção, eu também sou um aprendiz. Mas é fundamental nós observarmos, inicialmente, que essa pós-modernidade mudou o mundo. Lacan mudou o mundo com a psicanálise, Freud mudou o mundo com a psicologia, Saussure mudou o mundo com a linguística e, posteriormente, com a análise do discurso. Então, o que é o discurso? É a visão que se tem do mundo. Veja que, com essa perspectiva da análise do discurso, nós começamos a pegar alguma palavra e não classificá-la mais gramaticalmente. Então, veja, por exemplo, meu primo é um defensor muito inteligente, inclusive, estudioso. Então, parabenizo aqui a Defensoria, é uma instituição extraordinária, tudo que foi dito é fato. E aí ele foi namorar uma moça, e que o pai dela não nos ouça aqui agora, e ele foi à fazenda, e aí de repente disse, nossa, mas esse seu namorado é preto, mas é gente boa, né? É interessante esse detalhe, porque isso passaria por uma pessoa que não estudou linguística. O que é mas? Mas é uma conjunção adversativa, é assim que nós estudamos na escola. E era assim como professor de português que eu falava, dizia, olha, mas é uma conjunção adversativa. Hoje não. Hoje, quando eu penso, por exemplo, na professora Irandé Antunes, que estuda textualidade, o que é isso? Textualidade é gramática sob a ótica do discurso. Mas aí não é conjunção adversativa. Esse mais aí é um operador argumentativo que, de maneira muito marcada, estabelece uma noção de discurso. Esse mais, na verdade, é a negação da negritude de alguém, ou, se me permitem o neologismo, da pretitude de alguém. E, consequentemente, se é a negação da pretitude de alguém, a não análise linguística desse mais estaria, de certa forma, equivocada por parte daquele que usou esse discurso, essa fala. Aonde eu quero chegar com isso? O papel da linguística é fundamental de compreensão de que todos os significantes, ou seja, os fonemas e as palavras, elas passam a ter um significado com base em quê? Na visão que alguém tem de mundo. Agora eu vou para a sociologia. A visão que alguém tem de mundo está ligada à perspectiva, como diz o Manuel Castells, ministro da Educação da Espanha, de poder. Portanto, o processo de poder é que estabelece a visão de mundo daquele que escolhe os significados das palavras. Eu, muito ingenuamente, olhava os dicionários, como Aurélio e o Wise, e dizia, então o significado dessas palavras é esse. Só que, vejam só que interessante, quem foi Aurélio e quem foi o Wise importa quando eu dou o significado para um significante, porque nem Aurélio e nem o Wise, por exemplo, tiveram o lugar de fala que eu tenho. Perceba como isso gera uma crise. E é por esse motivo que autores como Zygmunt Bauman falaram sobre a pós-modernidade sob a perspectiva da liquidez, a liquefação dos conceitos. E talvez seja por isso, e aí eu não vou dizer os conservadores, mas por isso que vem uma perspectiva muito reacionária. Por quê? Porque a reação é a não percepção de que existe um questionamento que não é um questionamento birrento, mas é um questionamento quase, se vocês me permitem o termo, sartreano. O ser humano, e por isso ele diz, o ser humano primeiro existe. Primeiro ele existe e depois ele é. Portanto, segundo Sartre, a existência precede a essência. Nos animais é o contrário. É o contrário. A essência precede a existência. Ou seja, uma abelha é a mesma abelha há 5 milhões de anos. Ninguém vai ver uma abelha neurótica obsessiva. Né? Imagina o mel de uma abelha neurótica obsessiva. Deve ser bem diferente. Não vai haver uma abelha Niemeyer. Não vai haver. Mas o ser humano não. O ser humano é fruto de construção social. Por esse motivo, todos os significantes passam a ter significados com base nas lógicas de poder. Por isso, volto a elogiar a fala das minhas colegas, que foi extraordinária, e daí surge o conceito de lugar de fala. Porque se a minha percepção de mundo é a palavra que eu vou usar para representar o mundo, que é o significante, como nós falamos em linguística, gera um significado. E esse significado é a minha percepção de mundo. Bem, o que é o lugar de fala?
é exatamente essa relação extraordinária que existe da minha visão de mundo e a materialização da visão de mundo por meio das palavras, que passam a ter um significado com base na minha percepção. Por isso, Djamila é perfeita quando ela diz, olha, um branco pode sim falar sobre racismo, desde que ele fale sobre, fale, o que é isso? Significante, dando significados, que ele fale do lugar de fala, não lugar físico, mas um lugar psicologicamente construído dele. Então ele pode falar. Agora, o que ele tem que entender é que os signos linguísticos que ele usa podem ter um significado diferentes. Então, por exemplo, quando alguém chega e fala assim, esse pretinho aí, é interessante esse detalhe, né? Esse pretinho aí um branco vai dizer assim, mas por que eu não posso falar pretinho? Eu ficava bastante chateado, mas depois eu comecei a estudar psicanálise, junto com ele, não fico mais chateado, eu fico assim um pouco triste, porque eu fico pensando, nossa, seria tão bom se ele entendesse que esse significante que ele acabou de usar não tem para mim, que sofro com isso, que sofri com isso, não tem esse mesmo efeito de sentido. Então, se ele tivesse empatia, ele teria essa percepção de que esse significante, que tem para ele um determinado significado em razão do lugar em que ele se encontra, chega em mim e tem outra teoria, que é a teoria da receptividade. Parece que eu quero que a linguística salve o mundo, não é? E, na verdade, eu quero mesmo. Na verdade, é que eu quero que a linguística e eu quero que a psicanálise salve o mundo, porque eu acho que elas têm, sim, um papel muito importante para salvar o mundo. Isso posto, por que a importância da representatividade? Por que a importância de nós termos duas mulheres extraordinárias aqui falando? Por quê? Qual a razão disso? Porque a representatividade não é linguística, a representatividade não é psicanalítica, não é psicológica, não é. Ela é sociológica. Quando ontem eu abri o jornal e li que nós temos a primeira mulher negra eleita vereadora na cidade de Goiás, uma cidade que tem 300 anos, imagine, em 300 anos, uma mulher, a primeira mulher, em 2020, foi eleita. Significa dizer que, mesmo que se tenha lugar de fala, veja, o lugar de fala tem muito mais natureza, repito, psicanalítica, psicológica, linguística, mas não tem natureza pragmática. Quem é que tem natureza pragmática? Representatividade. É importante, sim, ter um negro na Ordem dos Advogados do Brasil, sim. E um negro que pode colocar, sem nenhum problema, um lenço, uma gravata, um costume. Percebe? E não necessariamente se vestir da forma como alguém, de certa forma, entende que eu devo me vestir por ser negro. Eu escolho. A minha percepção é minha, é individual. Se Adam Smith, não é? Significa dizer, portanto, que a representatividade é a construção sociológica que tem, portanto, uma relação direta com o lugar de fala. Por isso que é importante ter, sim, negros no Tribunal de Justiça, por isso que é importante, sim, ter negros e negras no Ministério Público, é importante, sim, ter negros e negras na Defensoria Pública, não por uma questão, vou repetir, não por uma questão apenas linguística, mas por uma questão pragmático-psicológica. Nós estamos na pós-modernidade. Isso é um fato. E eu digo a quem pensa de forma diferente, não seja reacionário, porque isso é perda de tempo. O mundo não permitirá mais isso. Cada vez mais o mundo é multirracial, cada vez mais o mundo é democrático, cada vez mais o mundo preza pela capacidade óbvia da perspectiva da empatia. E isso me faz crer que qualquer conduta que seja diferente dessa é uma conduta que nos traz de volta à Idade Média. É uma conduta que faz matar não só a psicologia, a linguística, o direito, mas que faz matar a própria ciência numa perspectiva de natureza, até mesmo da física, da biologia. Eu quero já me encaminhar para o final, se vocês me permitem, fazendo a seguinte observação, e é muito importante na minha concepção. Se nós analisarmos a história do Brasil, nós vamos perceber institucionalização e estruturalização, são duas coisas diferentes, embora muito graves, estruturalização e institucionalização do racismo no Brasil.
por não detecção de lugar de fala, por não representação. Exemplo, houve a abolição da escravatura no Brasil. O que se faz, geralmente, quando se proclama uma república? Constituição. Pois bem, os senhores estão aqui sabem, antes de se fazer a Constituição, caso inédito na história das democracias, o que foi feito? Um Código Criminal. Esse Código Criminal, quem lê o Código Criminal da República vai perceber o primeiro, esse Código Criminal coloca e tipifica em termos linguísticos todas as ações que eram feitas pelos pretos. Consequentemente, o que houve? A legalização. O que é a chamada estruturalização, que gera o chamado racismo estrutural? É exatamente a normalização disso. É normal eu chegar ao tribunal e não ver um desembargador preto. Essa normalização é que gera aquilo que se chama de estruturalização. Agora, por que eu estou falando sobre estruturalização e institucionalização? Eu estou falando sobre isso porque isso é exatamente resultado de não percepção da revolução do início do século XX. Ou seja, é um não resultado da percepção do lugar de fala e, segundo, é a não representatividade sob a perspectiva sociológica. Então, eu concluo aqui dizendo a vocês da minha honraria de estar aqui. Sei que aquilo que eu já sofri na vida é infinitamente inferior àquilo que as colegas que estão aí, que são mulheres, que são pretas, sofreram, porque é um lugar de fala diferente, por óbvio, mas devo dizer também que já passei por situações bastante complexas, mas em razão de uma mulher preta, forte, eu consegui superar e consegui estar aqui junto com vocês. Infelizmente, nem todos têm essa chance, nem todos têm, por exemplo, têm a sorte de ter uma mãe como eu tenho, que tem essa consciência, mesmo que não com conhecimento técnico que a Camila tem, que a Débora tem, mas tem no subconsciente a centelha da percepção da dignidade. Então eu quero cumprimentar, agradecer assim, de coração o fato de eu estar aqui. Por óbvio, não estou à altura das colegas, mas apenas para falar, contar alguma coisa, e viva a erudição. Quero muito que os pretos estudem, que nós pretos estudemos, para honrar, falava, os nossos antepassados, como o próprio Joaquim Maria Machado de Assis, que está ali atrás. E peço escusas, eu infelizmente terei de me ausentar em razão de um compromisso que já estava agendado. Mas, volto a dizer, é uma honra dividir a tela com colegas de tão alto nível. Assim, eu fiquei realmente impressionado, aprendi muito e falo isso do fundo do meu coração. Quem me conhece sabe disso. Eu fiquei aqui realmente impressionado com as falas que ocorreram. Muito obrigado pela deferência, muito obrigado ao Tribunal de Justiça. Obrigado, professor. Eu queria dizer ao senhor que o senhor foi genial, foi muito aprendizado para todos nós, aqui também no nosso chat. As pessoas estão comentando do quanto que foi aprendizado, e o que a Débora ressaltou também, sobre o quanto que às vezes nós somos, pelo nosso processo de criação, né, nós temos muitos desconhecimentos de como tudo funciona, né, de todo esse... Eu também, né, no meu processo, quantas e quantas vezes eu passei por situações em que, na ignorância, não percebia que aquilo era uma situação de racismo por conta dessa normatização das coisas. Hoje, depois que a gente começa a se aprofundar no conhecimento, estudar, você começa a perceber que coisas que aconteceram lá atrás e que me fizeram sofrer, mas eu não sabia que aquilo era um racismo, eu pensava e passava. Né? Você falou da questão do costume de se vestir, não sei o quê, eu vejo um fato que é corriqueiro, cotidiano, que acontece comigo. Sou negro, grande, né, e alto, então, se eu sair do tribunal e for ao shopping, eu tenho que tirar o terno. Porque se eu for de terno sozinho, eu sou parado várias vezes para pegar informações ou para ajudar alguém por ser segurança do shopping. E isso, sim, é automático. Eu sair do tribunal e for para o shopping, eu tenho que tirar. Porque, senão, eu sou parado. Eu não consigo andar no shopping, porque eu sou parado várias vezes para as pessoas. E a gente só começa a perceber isso, né, dessa estrutura,
depois que a gente realmente se aprofunda no conhecimento, porque senão a gente acha que é normal alguém parar você toda hora e achar que acaba achando que isso é normal. Gente, nós temos 5 minutinhos, e aí eu queria que as meninas, quem quiser falar um pouquinho também, para a gente encerrar. Infelizmente, o nosso tempo é bem curto. Nossa, eu também estou assim, né, sem fôlego. Foi mais uma tarde especial aqui, né, da gente relembrar nossas ancestrais, né, relembrei desde a minha avó, a Débora falar desse legado, né, com a filha dela, né, que é ancestralidade também, desse reconhecimento, né, Débora, de se tornar-se negra, como a Neuza Santos, né, psicanalista, traz, e dizer para você, Débora, que é importante esse reconhecimento, mas como a Luciana falou agora também, eu mesmo, né, com a minha tez mais retinta, sempre fui negra, né, a gente comentava até isso há pouco com a Lisiane, mas a tomada de consciência, né, ela é recente, né, então a gente se encruzilha também, né, aí nesse caminho. Obrigada pela sinceridade, né, nessa tarde, a Débora, o professor Carlos André, né, por tanta sabedoria, né, tanta elegância, né, a gente, eu passo por isso também, né, a gente ser preto, não poder usar um terno, não poder gostar, né, de um vinho rosé, a gente pode, né, parece que não é comum, né, não está naturalizado, né, professor, a gente ter bons gostos, né, e... Débora, voltar no Machado de Assis, também foi reconhecidamente negro há pouco tempo, né, somavam o Machado de Assis com o branco, né? Acho que era difícil reconhecer que um negro foi um dos fundadores, né, aí da Academia Brasileira de Letras. E é isso, gente, muito feliz, né, por mais essa iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e faço os votos, como eu estou vendo aqui nos comentários dos colegas, que a gente possa seguir avançando. Débora? Bom, eu quero primeiro agradecer, né, por essa oportunidade, pelo convite do Luciano, por essa iniciativa do TJ de Goiás, tão importante, tão relevante, é um espaço de formação, de formadores de opinião, né, que tem uma potência, já que a gente falou tanto dessa palavra, tem a potência de reverberar, o potencial de reverberar em outros espaços. Então, é muito significativo que nós, 4 pretos, estejamos aqui falando e nos posicionando, ocupando o nosso lugar de fala. Eu agradeço muito. Eu só queria terminar essa fala trazendo um pouquinho para a discussão uma expressão que está aí na moda, né? Que é a história do racismo reverso, né? Eu vou tentar ser o mais educada e elegante possível para falar sobre isso, porque a verdade, eu confesso que não é essa, assim, né, o que vem lá do coração. Mas diante da tanta elegância do professor Carlos André, então, assim, eu vou tentar ser também. Que o racismo reverso, gente, é uma falácia, né, não é possível que a essa altura da discussão, do debate, ainda tenha gente que vem evocar um racismo reverso nesse país, nessa sociedade. Eu só quero fazer uma pergunta para você, branco, que evoca ainda o racismo reverso. Quantas vezes você foi discriminado por ser branco? Quantas oportunidades você perdeu por ser branco? Quantas vezes você foi xingado, menosprezado por ser branco? Então, é só isso que eu queria, né, perguntar. Existe sim preconceito, existe sim discriminação ao pobre, ao LGBT, a pessoa com deficiência, mas são outras discriminações que precisam igualmente ser combatidas. Mas eu tenho uma defensora que ela encerra um dos nossos últimos podcasts, que foi sobre o combate ao racismo, e eu fiz essa pergunta a ela, né, a Daniele, maravilhosa, e eu perguntei, e aí, doutora, racismo reverso existe? Ela, racismo reverso não existe, é mais uma perturbação da branquitude. Então, eu quero encerrar essa fala com isso. Não existe, gente, por favor, não vamos parar de reproduzir isso, vamos evoluir esse debate para outros tipos de argumento, para outro tipo de fala, e vamos juntos, né, combater essa chaga que nós temos, né? Então, eu estou muito orgulhosa, tenho orgulho aqui de cada um dos meus companheiros de mesa, tenho orgulho de cada preto, cada preta
da Defensoria Pública, do sistema de justiça e desse país. Um beijo. Professor, por favor. Então, gente, eu agradeço mais uma vez, agradeço aos nossos seguidores, o pessoal que comentou aqui no chat, agradeço a Camila, a Débora, ao professor, e eu espero contar com vocês em outras lives, e a gente falando de outros assuntos, né? O professor pode vir falar sobre, dar outras aulas para a gente, não só apenas sobre racismo, a gente tem que passar o ano inteiro falando e aparecendo aqui, tá bom? Obrigado. A Débora eu encontro daqui a pouco no Fórum Nacional de Comunicação também, é uma das grandes jornalistas desse país e a gente precisa trabalhar juntos para poder modificar. E aí,